Olá, tudo bem? Estamos de volta, trazendo mais uma vez resumos da lição CPAD. A lição de número 5 é a lição de hoje. Já passamos por 4 lições importantes e agora estamos com esta lição de número 5 do segundo trimestre de 2020. A lição de hoje tem o tema Libertos do pecado para uma vida nova em Cristo. Muito importante e interessante a figura que compõe esta lição de número 5. Você está vendo aves voando e correntes também. E lembro logo daquele versículo, o laço quebrou e nós escapamos. Lembro também do Gadareno, que nenhuma corrente o sustentava. Mas o mais grave era que a corrente espiritual, que só foi solto este homem com a presença de Jesus no ambiente. Muito bem. Libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Textual desta lição de número 5 está na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2, os versículos 4 e o versículo número 5, que diz assim: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. A verdade prática diz: por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito a uma vida eterna. Esse textual é muito importante quando diz: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou em Cristo. Então observe que Deus nos amou antes mesmo de nós nos amarmos a Ele. Então veja, o amor de Deus, ele não tem um termômetro para medir, Ele não ama quem lhe ama somente. Ele não ama somente aquele que o faz bem. Jesus Cristo um dia disse: se vocês fizerem um bem àqueles que fazem bem a vocês, vocês não estão fazendo nada. Eu digo a vocês que vocês têm que amar os seus inimigos. Então, éramos inimigos de Deus, por causa do pecado, mas Cristo nos reconciliou com Ele através do seu sacrifício na cruz do Calvário. E agora temos vida. Éramos mortos espiritualmente, porque sem Deus o homem está morto. Então Deus não esperava outra coisa. É um amor imenso, porque nós amamos aqueles que nos amam e fazemos bem àqueles que nos fazem bem, mas Deus não. Ele nos amou, nós ainda estávamos em ofensas, pecados e distante dele. Isso não impediu o amor dele por nós. É muito profundo. É por isso que quando escreveu no quarto evangelho, capítulo 3 e versículo de número 16, que todo mundo conhece, é o texto áureo da Bíblia: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Então observe que não tem como mensurar este amor, não tem como medir, de tal maneira, não tem como descrever. Então é um amor tremendo, profundo. A leitura bíblica diária está de segunda a sábado, temas importantes para nós.
A leitura bíblica em classe está na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos de 1 ao versículo 10. Muito importante. O objetivo geral desta lição é revelar que a graça salvadora de Cristo nos garante a vida eterna. Temos 3 objetivos. No primeiro tópico, refletir sobre nossa natureza pecaminosa. No segundo tópico, temos que explicar que fomos vivificados pela graça de Deus. E no terceiro tópico, por fim, temos que informar que nossa salvação vem de Deus e não das obras. Muito importante esta verdade. Temos uma introdução, né? A introdução diz o seguinte: a presente seção da Epístola aos Efésios apresenta relevantes aspectos doutrinários da salvação. Capítulo 2, verso de 1 ao 10. Nesta epístola, o apóstolo descreve a libertação dos pecados como um favor imerecido dado por Deus aos salvos, a fim de que eles desfrutassem de uma nova vida em Cristo. Então observe que Paulo vai dizer que ele vai descrever sobre a libertação dos pecados como um favor imerecido. Então observe que é somente pela graça e misericórdia do Deus Todo-Poderoso que nós temos direito a uma tão grande salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, o primeiro tópico diz o seguinte: a antiga natureza morta em ofensas e pecados. Você vai observar aqui que no início da epístola o apóstolo Paulo lembra que antes da regeneração estávamos mortos em ofensas, pecados e éramos por natureza filhos da ira. Então, o que estava preparado para nós que estávamos caminhando para o abismo, para o inferno, né? Era a condenação eterna. Era, né, a ira de Deus que está preparada para o castigo eterno para aqueles, né, como diz no livro de Salmo, que serão lançados no inferno, o ímpio e todos aqueles que se afastam e se esquecem de Deus. Mas em contrapartida, a palavra também diz que o inferno não foi preparado para nós, mas foi preparado para o diabo e seus anjos. Né? Muito bem. Nossa condição anterior é o primeiro subtópico. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Né? Diz o primeiro versículo. A palavra ofensa, do grego, para pitoma, ou para pitomar, né? Não sei a pronúncia certa, tem como o sentido de peso, ou passo em falso, de forma deliberada. Você já experimentou sentar numa cadeira que não está num nível perfeito, em falso? Há um desequilíbrio e você pode cair e se machucar. Então observe que esta palavra ofensa que Paulo emprega aqui para os Efésios, ela traz um sentido muito interessante e profundo de passo em falso de forma deliberada. Então, são pessoas que pecam e sentem prazer em pecar e batem no peito e dizem que têm orgulho no pecado. Né? Então, são pessoas que estão pisando em falso deliberadamente. Né? Sempre, né? Constantemente. Muito importante. O termo para pecado, ofensa, já vimos que segundo Paulo escreve para os Efésios, pisar em falso. Só tem segurança em Deus, em Cristo.
Observe o que diz o Salmo, de número 40, se eu não me engano, no versículo 2, que ele firmou os meus passos, pôs um novo cântico em minha boca. Então observe que só há firmeza. Quer parar de pisar em falso? Né? Quer parar de cair? Você tem que atentar para a palavra do Deus Todo-Poderoso. Muito bem. Então nós observamos aqui que ofensa, pisar em falso, mas tem também o termo pecado, que é o termo grego que está escrito aqui, o qual descreve como aquele que erra o alvo. Então, pecar sabemos que é errar o alvo, né? Então, observe alguém que está em ofensa diante de Deus, está pisando em falso, né? Não tem firmeza, porque não descobriu a rocha ainda, que é Cristo Jesus. E em contrapartida também esta pessoa está errando o alvo. Então pecar no original é errar o alvo. E o alvo da igreja é o céu. O alvo da igreja é Cristo Jesus. Muito bem. Em vista disto, o homem em que sua natureza decaída é diagnosticado como morto. Então, quem está pisando em falso, não é verdade? Quem está errando o alvo, está, segundo a Bíblia, morto espiritualmente. Você observe que quando Deus criou os peixes, ele disse assim para as águas produzam peixe. Quando você tira o peixe da água, o peixe morre, né? Porque o peixe sai daquilo em que ele foi produzido. Então, Deus sopra o fôlego no homem. Então, quando o homem está distante de Deus, que é a essência da vida, ele está morto espiritualmente. Então, você tem que voltar para Deus para ter vida, e vida com abundância, porque é vida aqui e vida após a morte. Louvado seja Deus. Muito bem. Ou seja, uma declaração real da condição das pessoas sem Deus. O conceito é que morte é a morte moral e a morte espiritual provocada pelo pecado. Então não tem para onde correr, né? Jesus disse, não me chames de bom. E tem gente que diz, né, que é bom, não faz nada de errado, não precisa desse negócio de ser crente, de crer na Bíblia e aceitar Jesus. Muito bem. Não precisa mesmo aceitar a Jesus. Você precisa que Cristo lhe aceite. Amém? E ele lhe aceita, porque ele morreu na cruz por você. Então o homem natural não compreende, mas o Evangelho é pregado para que traga luz aos pensamentos que estão em trevas. Muito bem. Que inevitavelmente separa o homem de Deus, né? É o pecado, né? Observe que a morte moral e espiritual é provocada pelo pecado que separa o homem de Deus. Vamos ler o que está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo número 59 e o versículo 6, que diz assim: capítulo 59 e o versículo 2, muito bem. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então observe que Deus ouve a pecadores se este pecador tiver arrependido dos seus pecados. Vou ler de novo. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, né? E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não os ouça.
quer ser ouvido por Deus? Se arrependa do seu pecado. Não é? Muito bem. O que separa o homem de Deus é o pecado. Muito bem. Já lemos esse versículo. E vamos agora para o ponto de número 2 do primeiro tópico. Nossas ofensas e pecados. Ofensas já vimos que é pisar em falso. Não é? Muito bem. Pecado é errar o alvo. A má conduta em outro tempo, não é? Andastes, este termo que Paulo diz, noutro tempo andastes, é descrita por Paulo por meio da metáfora no ato de andar. Não é? Muito bem. Refere-se a atitudes erradas. Este andar aqui não é somente dar passos, um após o outro. Este andar aqui é atitudes erradas, adotadas na vida passada do salvo, antes da regeneração. Todo mundo tem um passado. Né? Então, se tudo se fez novo no Senhor, quando aceita Cristo, quando nasce de novo, então é uma nova vida. Então, observe que o que você fazia não faz mais. Como você andava, praticava, não pratica mais. Muito bem. Andaste segundo o curso deste mundo. E qual é o curso deste mundo? É ir contra o Evangelho, é ir contra a moral, o bom costume. O curso deste mundo é ir contra tudo que é da parte de Deus. Né? Eles querem maquiar, mas a gente sabe que eles não aceitam o Evangelho.